o porquê da decisão de ser candidata a deputada estadual e não, por exemplo, federal, dividindo com o deputado estadual Bosco o eleitor de Araxá? Em realidade, nós tivemos dois momentos de reflexão. O primeiro momento partiu de uma análise de qual partido seria o ideal para se participar do processo eleitoral. A partir da escolha e da definição desse partido, foi feita uma avaliação de quais as chances possíveis, porque todo político, quando se coloca seu nome à disposição, ele pensa na eleição, na sua eleição. Então, partindo desse pressuposto, qual era, naquele momento, o cargo político almejado para o qual eu teria mais chances de me eleger. E, em realidade, também eu te digo, o cargo seria o de deputado estadual, porque, embora a gente tenha visto deputados federais serem eleitos até com um pouco menos de 20 mil votos, você pode ter visto isso em função de quociente eleitoral e de quociente partidário, porque dificilmente um candidato se elegeria com 34 mil votos, se não houvesse um elemento que tivesse 200 mil votos de vantagem em relação a isso, e mesmo em relação a deputado estadual. Então, partindo desse pressuposto, não havia dentro do meu partido uma possibilidade de alguém levar outras pessoas com menos votos. Quando eu me decidi a ser candidata, o tempo já tinha decorrido de tal forma que não havia possibilidade de eu fazer um trabalho externo mais amplo. Então, a questão que mais se tornava favorável à minha escolha era de deputado estadual, independentemente de nomes, mas apenas pensando em quociente partidário e quociente eleitoral. Além disso, havia a real possibilidade, e os números das urnas demonstraram isso, de eu conseguir me eleger, independentemente de outras possibilidades. Mas só com os votos de Araxá, como de fato ocorreu, porque você foi muito votado em Araxá, mas você não teve praticamente votos fora suficientes para realmente se eleger. Vamos fazer uma análise por meio de números. Araxá tem 76 mil eleitores. Nós tivemos uma abstenção de 18 mil eleitores. Isso significou uma abstenção imensa em relação às eleições passadas de 2014. Consequentemente, não era esperado. Além disso, se você for apurar os votos realmente válidos, aqueles atribuídos a candidatos, você vai baixar mais 12 mil votos. Enfim, nós perdemos 40 mil votos. Se você partir também do pressuposto percentual de que eu tive, em relação a 36.200, 45% dos votos, e se nós tivéssemos tido hoje 45% em relação, por exemplo, a 52 mil, que foi a eleição passada, eu teria condições de ter sido eleita. O menor do seu partido para estadual foi com quantos votos? Foi em torno de 30 mil votos. E tem o primeiro suplente, que deve ser o seguinte, que é na faixa de 28 mil votos, que se houvesse o quociente eleitoral um pouco mais alto, já levaria ele de imediato. Foi por pouca coisa. Então, o grande problema, a meu ver, hoje, que todos... E não te preocupou, nesse tempo, dividir o eleitorado, fazer com que Araxá corresse o risco, porque vocês vêm de um mesmo grupo político, né? Vocês estão juntos desde as eleições de 2008, participando das eleições municipais, hora das eleições gerais, mas juntos, né? Inclusive em 2016. Né? E não te preocupou, em algum momento, o fato de que a sua candidatura iria afetar profundamente, como afetou a do deputado Bosco, colocando em risco não o Bosco como pessoa, mas a representatividade que Araxá custou a conquistar na Assembleia Legislativa? Em momento algum me passou essa questão, principalmente a partir do momento que eu comecei a ir para as ruas pedir voto. Em momento algum, eu percebi que havia uma divisão de eleitores. O momento que eu buscava o voto, eu sempre via um voto cristalizado de resposta. E as urnas demonstraram isso. Não houve divisão de votos.
houve provavelmente alguma insatisfação por parte do eleitor, que não é em relação ao próprio deputado, ou a mim, ou quem quer que seja. Nós vimos na própria região, para ficar mais próximo a essa análise, que não houve divisão de votos, por exemplo, em Uberaba, não houve divisão de votos em Uberlândia, e os candidatos que já eram candidatos de longa data não foram eleitos. Então, existe um trabalho de um deputado estadual que se propõe à reeleição, que é diferente do trabalho de um deputado, de um candidato a deputado estadual iniciante. É muito diferente. O candidato a deputado estadual iniciante, ele vai buscar primeiro o apoio daquelas pessoas que o conhecem. E foi o que eu fiz. Tanto que eu busquei municípios onde as pessoas me conheciam. Como eu comecei um pouco mais tarde o meu processo eleitoral, algumas pessoas estavam comprometidas e, em momento algum, eu fui atrás de quem quer que seja para dizer, olha, para de apoiar esse deputado porque eu preciso de você. Em momento algum. Eu tenho certeza que a minha postura foi extremamente ética, extremamente transparente, pode rodar qualquer cabo eleitoral das cidades vizinhas e ver se eu tive essa postura. Eu tive esse cuidado, não só com relação ao deputado de Araxá, mas com relação aos deputados da região. Agora, as urnas, de um modo geral, demonstraram insatisfação do eleitor com aquelas pessoas que já ocupavam cargo. Haja visto que o maior número de votos em Araxá, o maior número de votos em Araxá foi destinado a quem? A um candidato a governador que nunca se posicionou, ao candidato à presidência da República, que era considerado também com uma postura diferenciada, e a mim, que não tinha vivido a experiência de uma eleição fora de Araxá. E a minha postura e os meus votos foi muito em cima da minha trajetória de trabalho. Eu não representava e não represento, talvez, essa caracterização política do antigo, mas sim eu representava nesse momento a pessoa que poderia trabalhar e que pode trabalhar por essa cidade. Então, nesse ponto é que eu coloco a minha candidatura, sem nenhum desrespeito a quem quer que seja, não necessariamente de Araxá, porque a gente tinha candidatos de fora, né, que estavam muito bem posicionados. Agora, a leitura geral que se faz ao percorrer, principalmente aqueles candidatos aqueles parlamentares que nós conhecemos, foi essa. Os parlamentares, infelizmente, que já tinham um mandato, praticamente todos da região ficaram de fora. Então, isso é uma leitura que se tem que fazer, uma consideração que tem que se fazer. Lídia, daqui para frente, com esse resultado, né, o seu trabalho como vice-prefeita, né, inclusive você contou com o apoio efetivo do prefeito Araceli, queria que você falasse sobre isso. E, enfim, né, Araxá, a partir dessas eleições de 2018. Olha, em primeiro lugar, eu creio que nós devemos fazer uma avaliação de que eu tive uma eleição sem recursos financeiros. Foi uma eleição pé no chão, foi uma eleição voltada para um trabalho com voluntários. A nossa equipe era uma equipe de voluntários, isso é muito importante. Nós mostramos que é possível fazer um trabalho, uma campanha eleitoral com pouquíssimos recursos, que é o que o povo também quer, e a gente viu hoje a reportagem no próprio jornal O Tempo, do que significa fazer uma campanha com poucos recursos. Talvez eu não tivesse ido mais para fora, porque realmente também não havia recursos para isso. E outra coisa, eu dizer para você que houve o apoio de X ou de Y abraçando a minha candidatura ou não, foi praticamente um vereador e alguns suplentes de vereadores que me apoiaram espontaneamente, voluntariamente, com o seu trabalho. Se vocês puderem acompanhar os vídeos que motivaram a minha campanha, você vai ver que são pessoas da comunidade, do povo, que colocou o seu nome, que colocou até a sua postura, às vezes até de empresário, a favor da nossa candidatura, porque são pessoas que acreditam na gente. Agora, o que pensar para frente? Eu acredito que nós vamos ter um segundo turno, que nós devemos ter grandes observações. Fico tranquila em relação ao segundo turno de governo do Estado, porque
nós conseguimos ter os dois candidatos melhores dentro desse processo. Então, isso já me dá uma paz muito grande, porque eu acredito que tanto o senador Anastasia quanto o Romeu Zema são pessoas que eu posso confiar. Com relação ao governo federal, eu tenho ainda muita preocupação com os dois nomes. E digo para você o seguinte: depois do segundo turno, quando se tiver uma situação estabilizada politicamente, as respostas tiverem sido dadas, eu penso sim que nós temos que discutir, sentarmos às mesas e pensar para frente. Porque hoje a nossa vida política está uma incógnita, tanto a nível do Estado quanto a nível federal. Então, dizer que nós vamos ter uma postura a partir de agora, eu acho prematuro. E Araxá? Exatamente, passando por Araxá. Da mesma forma. Da mesma forma, nós temos um candidato a governo do Estado que é de Araxá, nós temos um candidato a governo do Estado que viveu Araxá, nós temos um candidato a vice que é da região. Então, tudo isso nós vamos ter que pontuar para saber como vai ser a postura de quem chegar ao governo do Estado. E aí nós temos uma decisão tranquila. Hoje nós não podemos, seria extremamente prematuro, hoje, definir qualquer posicionamento. Hoje seria extremamente prematuro você ter uma atitude de embate. Nós não vamos precisar disso. Eu acho que as urnas deixaram claro que o eleitor não quer embate. Porque por embate o eleitor deixou de votar. Por embate e por falta de confiança nas lideranças que estavam aí postas, o eleitor deixou de participar. E eu não gostaria que isso se repetisse no segundo turno. Eu acho que a gente precisa participar. Eu tenho insistido a campanha toda. Eu não fui, na minha campanha, atrás de eleitores de outros parlamentares. Eu fui atrás de eleitores indecisos. Em todas as reuniões eu buscava os eleitores indecisos. Talvez por isso que eu tenha tido essa votação expressiva, de conseguir trazer essas pessoas que não iriam votar para as urnas.